Então vamos que vamos, galera, falar sobre essa questão aí da figura de linguagem. Primeira coisa para a gente entender bem é o seguinte: o estudo de figura de linguagem ele trata de uso de recursos expressivos que reforcem o conteúdo por meio da forma. A figura de linguagem ela é um modo de reforçar o conteúdo, de tornar o conteúdo mais expressivo através da forma. Lembra daquela dicotomia que eu tenho falado volta e meia? Forma e conteúdo. Toda linguagem, todo discurso, ele é como uma moeda e tem os seus dois lados, forma e conteúdo. Forma é o aspecto material, o aspecto, no caso da escrita, visível, né? É a letra que você vê lá, a tinta no papel, e no caso da fala é a audição. É o aspecto material, o aspecto que você pode perceber por, nesse caso, 2 dos 5 sentidos. E o outro aspecto, galera, é o que fica só aqui na nossa mente, é aquele que fica só na nossa cabeça, entendeu? É o aspecto imagético, né? Quando a gente fala, quando a gente conversa, troca ideia, a gente quer passar um conteúdo. O texto não literário, ele só tem essa função, passar o conteúdo, argumentar, informar, orientar. O lance dele é o conteúdo. Já no texto literário, a gente tenta pegar o conteúdo e juntar a forma, de modo que essa forma contribua para o sentido do conteúdo. É sempre esse trabalho. E você tem vários elementos para fazer isso, vários recursos linguísticos. Alguns deles se chamam figuras de linguagem. E a gente tem vários tipos aí que a gente vai estudar. Quando a gente está falando de figuras de linguagem, quem vê, principalmente no slide, vai perceber uma questão, né? A gente, quando fala do sentido, a gente tem 2 categorias de figuras de linguagem, na verdade. Aquelas que trabalham apenas com os sentidos, que é as que a gente vai aprender hoje, e tem figuras de linguagem que trabalham mais na forma, que são as figuras de linguagem sonoras, as aliterações, as assonâncias. A rima é uma figura de linguagem mais da forma, né, porque ela trabalha com som. A gente vai aprender de figuras de linguagens que trabalham com sentidos. E as que trabalham com os sentidos são aquelas que fazem usos não literais, né, dos termos do discurso da linguagem. E a gente vai ter uma primeira coisa para a gente lembrar aqui, importante, que é a distinção entre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Linguagem conotativa, galera, é o sentido figurado, não literal ou não tradicional de uma palavra. E a linguagem denotativa diz respeito justamente, né, ao sentido literal e tradicional. Eu não gosto muito da palavra literal, já tinha falado isso para vocês, eu gosto do sentido tradicional. Um bom elemento para vocês memorizarem a diferença entre denotação e conotação, que são muito parecidas, é vocês lembrarem do D de dicionário em denotação, né? Então a linguagem denotativa trabalha com sentido mais dicionarizado, mais tradicional. E a linguagem conotativa vai trabalhar com sentidos figurados, com sentidos não incomuns ou talvez até criados. O poeta tem muito essa capacidade de criar novos sentidos. Um grande exemplo, né, é a palavra rato. Cheguei a dar esse exemplo, acho que na sala de vocês também. Rato, denotativamente, é um animal, beleza? O animal, aquele animal sujo, geralmente. E conotativamente, rato, quando você diz assim, pô, fulaninho é rato, você pode estar dizendo que ele é sagaz, que ele é esperto, você pode estar dizendo, talvez até que ele seja ladrão, né? Em determinado sentido. Tá bom, galera? Um sentido não tradicional, ou melhor, figurado, beleza? Quando a gente vai estiver falando lá das figuras de linguagem que trabalham mais com a forma, né, que figuras de linguagem são essas que não trabalham com sentido? Essa do rato é uma metáfora. Já já vou explicar o que é uma metáfora. Uma metáfora, ela trabalha com sentido. As figuras de linguagem que trabalham com a forma, como aquelas sonoras, ou outras, elas vão trabalhar muito no aspecto frasal. Usar estruturas frasais inusitadas para tornar mais expressiva a sua mensagem, ok? Mas eu vou trabalhar nesse momento com figuras de linguagem que trabalham com sentido, que trabalham com aquilo que vem à nossa mente. E principalmente, e é o que o meu slide lá reforça, o que também está no PDF de figuras de linguagem, o que está em vários conteúdos de figuras de linguagem, nos livros e tudo mais, as figuras de linguagem mãe, as figuras de linguagens mais básicas, que são a metáfora e a comparação, galera. Principalmente a metáfora. Eu diria que a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Vocês podem ter isso como regra. Inclusive, é muito comum, quando vocês estudam outras figuras, vocês acharem que é uma metáfora.
Muita gente tem essa confusão quando está estudando uma prosopopeia, quando está estudando, sei lá, uma hipérbole, um eufemismo. As pessoas, pô, professor, isso não é uma metáfora também? De certa forma, sim, porque a gente usa a palavra metáfora como sinônimo de figura de linguagem. E a metáfora, como eu falei, é a mãe de todas as figuras. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando isso, a gente justamente está metaforizando, mas tem uma estrutura específica chamada metáfora. Tem uma construção específica chamada metáfora, né? E ela é praticamente idêntica à comparação. Por quê, gente? Metáfora e comparação a gente ensina junto. Porque metáfora e comparação são irmãs, praticamente gêmeas, né? Ou se não gêmeas, irmãs pelo menos. Porque elas trabalham com o conceito de semelhança, né? Trabalham com a ideia de semelhança, de você assemelhar ou criar uma aproximação entre um conceito e outro, de modo que algo entre eles seja em comum. A diferença é que na metáfora você faz isso de modo direto, e na comparação você utiliza elementos comparativos, elementos de recursos linguísticos coesivos de comparação. Quem pegar o meu slide, lá vai ter um bom exemplo que eu retiro principalmente do discurso aí do jornalismo esportivo, que é o jogo de futebol como guerra. Às vezes você tem uma frase assim, né, principalmente no jornal esportivo, aquele jogo do fim de semana foi uma guerra. Preste atenção, eu estou falando isso denotativamente ou conotativamente? O clássico entre Vasco e Flamengo do final de semana foi uma guerra. Conotativamente, né? Não foi literalmente uma guerra. Um bom exercício para vocês tentarem descobrir se é uma linguagem metafórica ou não é tentar imaginar aquilo literalmente. Tem tanta metáfora que já é comum no nosso dia a dia, como essas da guerra, que às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber o seu sentido metafórico. Mas quando você tenta fazer um esforço de enxergar aquilo literalmente, você vê que é absurdo, que portanto trata-se de uma metáfora. Tá bom? E como, por exemplo, com várias outras metáforas do dia a dia. Beleza? Vamos lá. Aquele jogo do ano passado foi uma guerra. Jogo de futebol guerra. Pensa na metáfora da seguinte modo. Você vai fazer uma relação de semelhança entre dois objetos. Mas eles não são semelhantes no seu todo. Eu gosto de imaginar usar até uma outra metáfora matemática para a gente explicar a metáfora. Vou usar uma metáfora matemática para explicar a própria metáfora, para você ver como são as coisas. E é o seguinte, né? Nesse momento está chovendo demais onde eu estou, está assim assustador. Assustador mesmo. É o seguinte, né? Vou até ter que falar mais alto, senão vocês não vão me ouvir, nem eu vou ouvir caso alguém esteja aí falando alguma coisa. Cara, você pega um objeto, jogo de futebol, e pega o outro, guerra. Jogo de futebol tem algumas características. Guerra tem as suas características específicas. Eles não são semelhantes no todo. Um é um jogo, o outro é uma situação de guerra real. Mas esses dois conjuntos que são separados, se você aproximá-los até certo ponto, a gente cria um ponto de interseção, que é isso que vocês estarão vendo aqui nesse slide, né? É esse ponto de interseção que é a metáfora, né? O jogo de futebol e a guerra se encontram na nossa percepção humana, na percepção humana de algumas pessoas, justamente no ponto de contato que seria o quê? Né? O que pode ter em comum entre um jogo de futebol e a guerra? Quais são as características do jogo do futebol e as características do jogo da guerra que eu posso criar uma relação de semelhança e de comparação? Talvez, né, pode ser o da dificuldade, talvez pode ser porque houve briga entre os jogadores, muitas faltas, não sei, né? Vai depender, mas existe um ponto de contato entre o jogo de futebol e a guerra. E eu digo, cara, o jogo de futebol foi uma guerra, de modo direto. O jogo de futebol foi uma guerra. Não foi uma guerra, mas existem elementos da guerra que podem ser incorporados pelo jogo de futebol na nossa percepção. É uma coisa igual quando eu falo que, pô, o moleque é rato. Caraca, aquele moleque é rato. Cara, qual o ponto de interseção entre o moleque e o rato? Né? Provavelmente a velocidade, a sagacidade, a esperteza, a malandragem, seja o que for. Entendeu? É esse ponto de contato que cria na nossa mente uma elucidação até maior, uma compreensão maior do conceito através da metáfora.
E é interessante, né? A gente usa metáfora, gente, demais no dia a dia. Apesar da... A gente usa muito a metáfora no dia a dia, e apesar da metáfora ser um elemento típico do discurso cotidiano também, né? Ela é muito bem utilizada na literatura. Então prestem atenção. Metáfora, quando você ouve uma metáfora, não necessariamente o texto é literário. A gente, em gírias, em discurso popular, usa muita metáfora. Mas é um caminho, talvez, para o texto literário, porque os textos literários, de modo geral, trabalham muito bem a metáfora e trabalham intensamente a metáfora. Essa aproximação de conceitos. Tá bom, galera? E qual a diferença entre a metáfora e a comparação? Como eu falei, cara, na metáfora eu vou dizer o seguinte: aquele jogo foi uma guerra. Na figura de linguagem chamada comparação, que você vai classificar como comparação, eu vou dizer assim: aquele jogo foi que nem uma guerra. Eu vou usar um elemento comparativo, um elemento coesivo de comparação. Eu posso dar esse outro exemplo aí do slide que vocês devem estar vendo, que é: aquele rapaz é um anjo para nós. O rapaz não é um anjo, o rapaz não é um espírito. Mas eu digo, ele é um anjo para nós. Metáfora, né? O que há de comum entre o objeto rapaz e o objeto anjo? Talvez o fato dele ser um auxiliador, dele ser um ajudador, né? Talvez dele ser um mensageiro, talvez dele ser dócil, não sei, tá bom? Numa metáfora eu digo assim, diretamente, aquele rapaz é um anjo. Na comparação, galera, eu já digo de modo com uma ponte. Aquele rapaz é como um anjo para nós, né? Eu vou botar esse elemento aí, tá bom? E em ambos a gente vai ter justamente essa aproximação de conceitos, tá bom? Eu quero atentar para vocês uma coisa muito interessante, né? A gente usa muita metáfora animal no dia a dia, muita metáfora animal. Para xingar, para ofender, para fazer várias coisas, às vezes não só para isso, para brincar também. Mas uma me chama muita atenção na história da nossa sociedade, que é a metáfora de você... Metáfora racista pra caraca, tanto que hoje é um crime. Que bom que hoje é um crime de você chamar um negro de racista. Pensem bem, isso é uma metáfora. Quando você chama... Ou você, tá? Eu tô falando isso de modo geral. Quando alguém chama uma pessoa negra de macaco, você está criando uma aproximação conceitual entre aquela pessoa negra e o macaco. Teria algo em comum entre essas pessoas, né? E o grande problema é esse algo em comum, né? Quando você diz, por exemplo, cara, que um fulano é um leão, o que há em comum entre um e ele? Geralmente vai ser só os aspectos positivos, né? O aspecto positivo da força, do não sei o que, de ser o rei. Quando você associa um negro a um macaco, o que está ali entre eles é uma coisa muito séria, muito perigosa, né? Por isso que não é inocente, gente. Espero que vocês possam sim, realmente amadurecer essa ideia um dia. Se já não tiverem, tomara que a maioria já tenha, de quão problemático é esse tipo de metáfora, né? Do negro como macaco, nem como brincadeira. Há um tempo atrás a gente teve até um jogador do Flamengo, acho que dos juniores, né? Fez essa brincadeira com o outro e ficou uma repercussão ruim. Você pode falar, mas o cara não liga. Eu tenho um tio meu que uma vez falou isso, trocando uma ideia com ele, são uns 4 anos atrás, não foi 20 anos atrás não, foi há 4, 5. Ele falou, hoje em dia né, você não pode nem mais falar brincando, chamar o negro de macaco. E eu pensei assim, cara, não pode, porque por mais que ele... porque uns não ligam, outros não ligam, mas você já parou para pensar na metáfora do negro como macaco? Você já parou para pensar no ponto de interseção? O que há nesse ponto de interseção, né, da metáfora negro como macaco? Tem uma carga semântica, uma carga ideológica, tem uma carga conceitual muito forte. E você, ao fazer essa aproximação, na verdade... Você primeiro está animalizando, né? Você está animalizando, você está criando. E aí tem o seguinte, galera, né? Quando você nomeia, dá um nome, ou se identifica um objeto no mundo, é como você vai enxergá-lo, né? O nome que você dá para as coisas é o modo como você vai enxergar aquilo. Se você nomeia, mesmo que brincando, ou mantém essa nomeação social, essa percepção social que existiu durante muito tempo do negro como macaco, a carga que você está trazendo é muito séria, que é uma carga de identificação, principalmente, daquele ser humano como menos, daquele ser humano como menos humano,
né? É essa carga histórica que há nessa metáfora. Gente, se um negro aceita isso, ele aceita isso tanto quanto uma mulher aceita um namorado ou um marido que bate nela. Ela aceita porque ela está colonizada, ela aceita porque ela está fraca, porque a alma dela talvez esteja doente, ou ela está sem forças, né? Porque não é benéfico e nem agradável em nenhum momento. Você está entendendo? Isso é uma coisa pra gente pensar sobre a vida, as doideiras da vida, né? O cara talvez aceite isso tanto quanto outras piadinhas e outras coisas diminuidoras, mas é uma metáfora diminuidora, porque o ponto em comum entre o rapaz negro e o macaco nessa metáfora é o ponto da animalização, né? Da associação entre aquele ser humano, que ele seria menos humano, ele seria animalizado. E essa foi uma visão que perdurou, gente, que serviu de base para fundamentar, primeiro, a escravidão durante muito tempo. Porque, pensa bem, a escravidão foi proporcionada por uma sociedade de civilização europeia e católica, cristã, gente. Não há nada, né, dentro do cristianismo que justifique você escravizar, né, e açoitar daquela forma e tal. Né? Não teria exatamente. E nem, na verdade, você era uma coisa polêmica, tá, gente? Dentro da Igreja Católica. Desde 1600 e pouco, o próprio Papa, ele fazia alguns discursos meio que tentando condenar a escravidão, mas acho que era um discurso muito fraco e não se tornou uma cultura cristã condenar isso. Pelo contrário, né? Boa parte dos latifundiários, dos escravocratas eram católicos e tal, era a família tradicional católica e tudo mais. Mas era uma coisa meio, como é que eu posso dizer, problemática, não era uma coisa assim tão tranquila não. Mas era feito e foi se refazendo ao longo dos séculos. E uma das maneiras para você justificar para um católico, para um cidadão europeu, consciente, para um cristão, não só católico, né, gente? Nos Estados Unidos era protestante também. Quem viu o filme 12 anos de escravidão via que lá a galera justificava a chibatada com a Bíblia na mão. É só assistir o filme que você vai ver. E não sei como eles achavam uma justificativa, mas enfim, quando você quer forçar, você força a barra. Mas aí a parada cara, para você como cristão ou como aquela sociedade mais ou menos evoluída europeia se sentir bem mantendo a escravidão dos negros, você tinha que enxergar aquele ser humano não como humano, mas como animalizado, né? Então a manutenção dessa metáfora, cara, está sempre inferiorizando aquele grupo. E outra coisa, pior, a metáfora, na verdade, do macaco, se você for ver na sociedade do racismo do século XVII, século XVIII, 1900 e pouco, não usava muito o termo macaco. Ele começou a ficar mais comum com o advento do discurso científico, por incrível que pareça. Então, essa metáfora do negro como macaco, ela ganhou força no final do século XIX, com teorias científicas, e no início do século XX, com aquilo que são as chamadas teorias eugenistas. Vocês sabem que é eugenia, né? Quem não souber, galera, procura lá depois. Eu não sei se... Eugenia. É uma teoria científica que vai tratar da superioridade dos genes, por isso eugenia, dos genes de determinadas etnias, sempre brancas, óbvio, né? Quem produziu foram homens brancos, sobre outras. Isso começou no século XIX, galera, teorias eugenistas e tal. Principalmente depois da teoria da evolução. Os discursos eugenistas, eles são uma espécie de darwinismo social, né? Eles são totalmente influenciados pelo darwinismo. Eu não estou aqui falando mal do darwinismo, não. Eu estou falando mal de quem interpretou Darwin de maneira tosca, de quem usou Darwin para justificar o seu racismo. Eu acho que a teoria da evolução é um marco no pensamento humano, né? Você deve ter falhas metodológicas e tal, tudo mais, mas, cara, não tem nem muito o que discutir, né, a teoria da evolução. Não estou aqui para falar mal dela nesse sentido. Estou dizendo que alguém fez uma leitura da teoria da evolução do jeito que quer. Assim, gente, como alguém fez uma leitura da Bíblia para justificar a escravidão. Alguém também foi lá depois e fez uma leitura da teoria da evolução para justificar o seu racismo, criando teorias eugenistas. E principalmente utilizando essa metáfora que ajudou muito a manter o pensamento eugenista na sociedade popular. Porque para o povão não dá para você explicar teorias eugenistas, mas dá para você botar um pedaço dessa teoria eugenista dizendo preto, macaco. Você não precisa explicar para o povão, para o analfabeto, ou para o cidadão médio, né, a teoria eugenista. Você precisa dizer preto, macaco. E ali tem toda a carga da teoria eugenista, porque você associa, né, um aspecto de animalização e de inferioridade.
Então essa é uma metáfora muito séria e que bom que hoje em dia ela é crime, né? E tem uma carga também muito forte. Também xinga de outros animais, né, as pessoas. Mas tem uma coisa diferente, né? Na comparação preto e macaco, tem algo especial que não tem nas outras comparações animalescas, que são igualmente ofensivas, galera. Que é o seguinte, a carga, é a história de quase 500 anos de escravidão, né? E a carga histórica de um ódio específico contra a cor da pele, contra aquele tipo de gente. Então a carga semântica que tem nessa comparação é uma carga histórica que traz em si o peso dos grilhões que, né, escravizaram o povo negro especificamente. Então, assim, é muito sério, né? E reforçado por um pensamento científico que, meu Deus, é muito perigoso. É muito perigoso, gente, quando a gente justifica um ódio nosso com discursos de autoridade. Então é muito perigoso quando a gente justifica um ódio nosso com o discurso religioso, porque, cara, é muito peso da autoridade histórica quando você justifica um mal, como por exemplo uma Bíblia na mão. E é muito perigoso quando você faz uma péssima pesquisa científica e diz assim, cara, isso que eu estou pensando, o meu ódio é verdade em nome da ciência. E é isso que você vai ter movimento de supremacistas negros. É muito perigoso quando você faz uma teoria científica errada para justificar principalmente um ódio, né, cara? Porque é muito convincente, você está dizendo em nome da ciência ou em nome de Deus. Isso é muito sério, né? Por isso que as pessoas que usam o nome de Deus ou o nome da ciência, elas têm que ser sérias ao usar né, esses nomes. E você vê, mesmo cara, quem é ateu e não acredita em Deus, ele se incomoda muito quando alguém justifica algo muito forte em nome de Deus, né? Porque tem um valor muito grande ainda na nossa sociedade, né? Até para quem é ateu, a pessoa sabe que tem um valor, é um peso muito grande, é muito sério. Isso é metáfora, galera, essa aproximação, né? E a aproximação que foi feita entre negro e macaco é da mais nefasta e da mais diminuidora das pessoas. Então, assim, cara, esse negócio não cabe nem numa brincadeira. Aí você vai falar, pô, professor, se o cara chama um cara branco de macaco porque ele é ágil, porque o moleque vive pulando. Sim, é uma metáfora mais possível. Por quê? Ela não vai trazer em si a carga do racismo, ela não vai trazer em si a carga da escravidão, ela não vai... nem é pejorativa, né? Você chamar um moleque de macaco porque ele é rápido, porque ele é ágil. Nem seria nada pejorativo. É diferente de você chamar, por exemplo, uma pessoa também gorda de baleia. Tem uma carga pejorativa ali muito forte, uma agressão. Só que, cara, não, na nossa sociedade já virou um tabu, né? Nem bom você brincar com a metáfora do macaco com nenhum ser humano. Por tudo que ela representou, porque ela representou... Ah, tá, e claro. Qual foi o fim da teoria eugenista, galera? Aonde levou esse discurso científico eugênico construído no século XIX, pós-teoria da evolução e fomentado no início do século XX? Sabe qual foi a estação final desse discurso? O nazismo de Hitler, né? O Hitler era eugenista pra caraca. E os discursos eugenistas só começaram a perder força no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas viram quanto era absurdo aquilo ali. Tinha muito intelectual que gostava daquela parada, pô, que achava racional, que achava viável. Metáfora, a mãe de todas as figuras de linguagem. Beleza, galera? Se vocês forem lá no arquivo que eu passei pra vocês, né, a gente tem outras figuras de linguagem que eu vou explanar aqui pra vocês, tá bom? Como a metonímia. A metonímia é interessante, porque ela é uma metáfora, ela é uma figura de linguagem, desculpa, que trabalha com a relação do todo com a parte com o todo. Vocês têm alguns exemplos aqui nesse PDF, né? Mas eu gosto de dar um exemplo também do jornalismo esportivo, que uma vez eu vi uma reportagem, isso é muito comum, assim, uns 7 anos atrás, 6. Hoje tem Neymar contra o Real Madrid. Cara, quando ele diz isso é uma metonímia, é uma figura de linguagem. Hoje tem Neymar contra o Real Madrid às 4 horas. Porque não é o Neymar que vai jogar contra o Real Madrid, é o Barcelona. Mas ele usou uma metonímia. Todo pela parte pelo todo. Ele pegou apenas uma parte do Barcelona e tomou como se aquilo fosse o todo, como se fosse o Barcelona. Por quê? Ora, porque no jornal brasileiro, né, galera, essa pequena parte do Barcelona
era muito mais interessante do que o todo, o time Barcelona, justamente por ser o craque brasileiro, o jogador brasileiro e tudo mais. Isso é metonímia, tá? Metonímia também acontece muito comumente naquela metáfora do dia a dia, quando você diz assim, pô, comi 2 pratos de feijão com arroz. Se você comeu 2 pratos de feijão com arroz, literalmente vai para o hospital agora. Você não come 2 pratos de feijão com arroz, você come aquilo que está dentro do prato. Mas isso é uma metonímia, a relação, você toma o todo pela parte. O todo é o prato e o seu conteúdo, né? Você não come o todo, você come a parte, mas você se refere ao todo. Isso é metonímia, galera. Tá bom? Outro elemento, outra metáfora bem interessante que vai estar nos exercícios de vocês, antítese. Cara, antítese é muito boa. Antítese é um jogo de palavras, um jogo de conceitos que faz justamente um jogo de oposições. O tipo de antítese mais comum, galera, é aquela que trabalha com antônimos. Triste, alegre, né? Claro, escuro, noite e dia, céu, inferno. E tem gente que faz esse jogo nos seus poemas, nos seus textos, e gera esse aspecto de antítese. Mas cuidado, nem toda antítese trabalha com antônimos. Tem antítese que faz oposições mais sutis, entendeu? Mais sofisticadas. Mas isso é antítese, né? A figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido, ou até de oposições semânticas mais complexas. Temos uma figura de linguagem parecida com a antítese, que é o paradoxo, mas ela é complexa, eu vou deixar para explicar melhor até em outras aulas. O paradoxo, galera, é uma ideia de você tomar 2 contrários simultaneamente, de modo que esses 2 contrários não se oponham exatamente, mas façam sentido. E eu gosto sempre de dar o exemplo do paradoxo, Jesus, né? O fato de Jesus ser homem e Deus na teologia cristã. Isso é um paradoxo. Isso não pode ser uma coisa literal ou entendida sem paradoxo, né? Porque são 2 coisas opostas, né? Mas, por exemplo, para quem crê, vai ter que levar em conta esse paradoxo. A filosofia, na verdade, gente, usa muito paradoxo, porque na verdade a vida é paradoxal em vários sentidos, tá bom? O traficante que mata um monte de gente e que às vezes, cara, realmente pega um dinheiro ou gasta dinheiro para ajudar pessoas na favela é um paradoxo de certa maneira também. É um exemplo. Próxima figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Essa é fácil, a personificação ou prosopopeia. É a figura de linguagem que você vai dar características humanas a animais, ou você vai fazer elementos como paredes, pedras, elementos inanimados, sentirem, pensarem ou falarem também. Peppa Pig, desenho animado, todos os desenhos animados são personificações. Quase todos os desenhos animados que têm animais. Você tem uma pedra falante, isso é uma personificação. Aquela discursinho que a gente faz no dia a dia, as paredes têm ouvidos. Isso é uma personificação, ok? Uma prosopopeia. É muito comum e é bem interessante, outra figura de linguagem aí pra gente entender. Ok, galera? Para fechar aqui, 2 figuras de linguagem bem interessantes, 3, e 2 que são praticamente uma o oposto da outra. A hipérbole, vocês sabem que é hipérbole, lembra? A hipérbole, veja bem esse nome, hiper. Tudo que é hiper é muito, tá bom? A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero, mas com exagero figurado mesmo, que não pode ser literal. Quando, como a gente diz assim, estou morrendo de fome. Não, você não está morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você está criando uma hipérbole, né? Quando você diz de alguém que é fofoqueiro, cara, ela tem a boca do tamanho do mundo. Isso não é literal, ela não tem a boca do tamanho do mundo. Isso é uma hipérbole. Chorei rios de lágrima. Meu Deus, socorro, né? Isso é uma hipérbole, ok? Aquilo que seria mais ou menos o contrário da hipérbole chama-se eufemismo. O eufemismo é uma suavização de expressões de um modo bem figurado para você não impactar tanto, enfim, não assustar. O eufemismo é muito utilizado, por exemplo, para se falar da morte. A gente fala, em vez de dizer, pô, a pessoa morreu, você vai falar, ele partiu dessa para uma melhor. Falecer não é eufemismo, tá, gente? Falecer é uma palavra literal, faleceu. Mas quando você diz, partiu dessa para uma melhor, né, está num plano superior, está com Deus, sei lá, outras coisas assim, virou uma estrelinha, né? As pessoas dizem assim para crianças e tudo mais. É um eufemismo, é uma forma de você suavizar. Às vezes quando você vê alguém que é bem burro e você diz assim, pô,
ela não é muito inteligente, essa pessoa não é muito inteligente. Você está fazendo um eufemismo, tá bom? Você está suavizando. Uma figura de linguagem fácil de perceber, uma figura de linguagem de sentido. E por fim, galera, a ironia, tá bom?